o presidente Lula, o transparente, disse que a lei de acesso à informação, a qual ele chamou de criança de 11 anos, foi estuprada por seus antecessores em razão de maus usos da norma. Vamos ouvir esta pérola do presidente. Eu quero fazer menção ao dia de hoje. O dia de hoje é o Dia Internacional do Combate à Violência contra Crianças e Adolescentes. Por isso, eu não poderia faltar, nesse dia de hoje, num ato em que a gente veio reforçar e defender uma criança de apenas 11 anos, que é a Lei de Acesso à Informação, que foi estuprada há pouco tempo atrás e que nós estamos hoje recuperando para que o povo brasileiro veja essa criança se transformar em adulto e viver por resto da vida exigindo que esse país seja cada vez mais sério no trato da coisa pública. Nossa Senhora. Bom, primeiro que é depois de amanhã, né? O Dia Internacional de Combate ao Abuso, né, da Criança e do Adolescente é depois de amanhã. Depois de amanhã. E veja, o que foi feito da Lei de Acesso à Informação foi feito desde que ela entrou em vigor. Nada mudou. Né? E ele vem pedir, vai vir falar de estupro, seriedade com a coisa pública. Logo ele, Dani. Pois é, não é, Pavinato? Logo Lula. E também essa comparação é tão infeliz que nos deixa até sem palavras. Claro, a questão da Lei de Acesso à Informação, ela precisa ser ainda implementada adequadamente no nosso país. Nós tivemos mecanismos já que foram implementados, especialmente pelo governo federal, não é? Mas ainda precisamos ter um olhar, porque a transparência, o Rodolfo sempre fala bastante aqui, né, de transparência. E por que ele traz tanto esse assunto? Porque ele é um elemento extremamente importante, eu diria o núcleo, para que a população possa controlar efetivamente os seus governantes, não é? E aí eu vou incluir também, claro, a imprensa, que vai acabar fazendo também esse trabalho, não é, mais árduo de coletar os dados, de verificar o que está acontecendo. Então, esse mecanismo é extremamente importante para que a gente consiga efetivamente fazer esse tipo de controle. Mas na hora de aplicar, nós vemos vários problemas, desde problemas tecnológicos até problemas também de decisões políticas que nos impedem de chegar e acessar os dados que nós precisamos para efetivamente fazer análises mais profundas sobre os problemas do nosso país. Portanto, ao invés do presidente continuar com essa história de ficar colocando e arranjando problemas para governos anteriores, porque ele não consegue governar, por fim, faça a sua proposta de melhorar, de como nós podemos melhorar a Lei de Acesso à Informação, mas melhorar nesse sentido de execução, porque nós precisamos sim. Quando nós vamos tentar, aqui no governo do estado, por exemplo, pelo menos nos governos anteriores, porque eu ainda não tentei fazer nenhum acesso à informação neste governo, era assim, é muito difícil, era pelo menos muito difícil você conseguir ter acesso às informações. Vai aqui na prefeitura, então, para você conseguir esses dados. É pior ainda. Vai aqui na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa. Horrível, não é? Nós temos também algumas iniciativas dentro do Congresso Nacional que estão evoluindo pouco a pouco, mas ainda tem vários procedimentos que nós não conseguimos acessar. Portanto, presidente, pare de ficar colocando problema nas costas dos outros e comece a governar. A gente viu aí, né, o Rodolfo, né, o Flávio Dino agora, ele está atrás das bistecas do Bolsonaro, né? Mas o fato é o seguinte, se ele quer transparência, por que ele não explica os 12 milhões que ele gastou em 4 meses, 4 não, 3 meses de cartão corporativo, 12 milhões. Sabe o que é 12 milhões? 12 milhões é 30% do valor que ele gastou no cartão corporativo de 2002 a 2010. 30% do que ele gastou em 8 anos. Ele é o presidente que mais gastou em cartão corporativo para esse período, na história. Né? Ele não quer transparência? E aí?
que será que... Será que ele estava tão indignado com os leite condensado do Bolsonaro? O que o povo vai dizer quando achar tanto morango com chantilly? Pois é. Que lua de mel é essa que o governo deveria estar agora e não está? Haja mel, né, Pavinato? Mas o número não me surpreende, sinceramente. É um número bem negativo, tendo em vista que o nosso presidente não entende muito de economia. Então, é muito fácil para ele, né? Foram 22 carros na cidade, no país de Portugal, colocando a comitiva no melhor hotel do país. É um gasto exacerbado que a gente até agora não consegue entender como que uma pessoa, como que o presidente... Digo, uma de Lisboa obrigado pela correção. De Lisboa, sim, que eu esqueci qual era a cidade que ele estava, mas sim, Lisboa. Um presidente que zela tanto pela igualdade social, pela igualdade entre o povo brasileiro, vai em países, toda hora viaja. Eu sempre falei aqui, trazendo um exemplo, né? Que é aquela pessoa que ganha na Mega Sena e fica pobre em menos de 4 anos. Parece que esse é o nosso presidente, que adora viajar e resolver as coisas lá fora. Parece que ele não gosta de estar aqui no nosso país, não gosta de pisar em solo brasileiro para resolver o que de fato acontece aqui. Gosta de viajar, gastar. E encontrou uma primeira-dama que adora gastar também. Olha que casal perfeito, Pavinato. É o broto. Doutor Roberto. Porque a Janja esbanja. Foi bom. E não dá canja. E olha, eu vou falar aqui 12 milhões, né? Aí a pessoa vem falar assim, porque as outras pessoas estupraram a lei de acesso à informação. E ele, no caso, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo amor? Estou fazendo amor. Colocando a culpa nos antecessores. Né? Ele está fazendo amor? Qual é a diferença entre estuprar e fazer amor sem consentimento? Ô, Pavinato, deixa eu colocar minha opinião sobre esse assunto aí, que é um pouco diferente da mesa aqui. Estupro? Vamos lá. Não, a pauta é o estupro, hein? Tá, eu vou falar. Primeiro ponto é o seguinte, é impressionante a ideia fixa que o Lula tem com o Bolsonaro. Não dá para um cara querer governar o país, querer se comparar com o pior presidente que o país já teve. Não. Né? Muda o exemplo, muda a comparação, Lula. Começa a governar o país. Para de olhar para o retrovisor. Olha para frente, entendeu? Quero projeto. Para com essa ideia fixa de comparar com o Bolsonaro. Bolsonaro, se tivesse feito bom governo, seria reeleito. Não foi reeleito. O único presidente da história que não foi reeleito porque governou mal, ruim, a economia não funcionou, nada funcionava. Em relação ao gasto do Lula... Nada. Em relação... Ele fez coisa boa, Bolsonaro, sim, mas a grosso modo... Agora vamos lá. Em relação ao cartão... Positivo na PL... Em relação ao cartão corporativo, não dá para você pegar um número absoluto e concluir nada. Não é? Ele pode ter colocado, por exemplo, alguns gastos que antes eram utilizados por meio de boleto, por meio de pagamento de TED, para pagar o cartão de crédito. Para eu fazer uma análise e chegar à conclusão que o Lula... Análise técnica, estou falando, tá? Chegar à conclusão que o Lula está exacerbando no gasto do cartão de crédito, né? Eu tenho que comparar o custo e o gasto dele, entendeu? Será que ele economizou mais no pagamento de boleto, no pagamento de outros, de TED, de transferência de conta? Eu tenho que comparar. Não dá para eu pegar um número absoluto e chegar à conclusão algum, né? Ele tem salário para quê? Para gastar. Aqui deve uma coisa para outra. Não quer o cartão corporativo. E outra coisa é o seguinte, que a gente tem que parar com esse complexo de vira-lata, com esse colonialismo mental que nós temos, né? De achar que o presidente da República tem que viajar e ficar numa espelunca. Fica aí, presidente. É uma 10ª economia do mundo. Próxima viagem, eu quero lá. É 10ª economia de Nova York. Rosas, exatamente. De Rosas, onde você fala. As embaixadas brasileiras não são espeluncas. Muito pelo Embaixada brasileira não é feita para isso, Dani. Não é feita para isso. Claro que é para receber. É para receber outras pessoas. Não tem nada de uma coisa para outra. Presidente pode ser também, né? pode ser ser também. humano diferenciado. Assim, e aí o Bolsonaro era ruim. Eu peguei aquele vídeo do Bolsonaro gravando com aquelas camas ali empilhadas na embaixada, lembrou para mim alojamento centro acadêmico na época dos Jogos Jurídicos, cara. E deem graças a Deus. O presidente do meu país... Eu vou te falar uma coisa. O presidente do meu país que me representa tem que ter condição de trabalhar, tem que contar bem para negociar acordos bilaterais. O presidente do seu país... O presidente do seu país... Para com isso.
isso, cara. Para com isso. 10ª economia do mundo. O presidente do seu país... Fica na embaixada. O presidente do seu país permaneceu humilde e não negou as origens de onde ele veio. Exatamente. Porque o dinheiro público é para ser gasto com o povo. Bem diferente do presidente que está aqui hoje, do seu presidente que está aqui hoje. Bem diferente. Ele não esbanja, não gosta de governar. Você fala mal do Bolsonaro, fala que ele não foi eleito e tudo mais, mas ele tomou uma facada e tivemos uma economia quebrada mundial por causa da pandemia. Isso você não coloca. Compara com outro país. Isso você não coloca. Com o país de primeiro mundo. Coloca. Vamos comparar. Vamos comparar. Brasil com a Índia. Vamos comparar. Índia é muito melhor economia do que o Brasil. Pelo amor de Deus. Muito melhor. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Felipe, tem hora que você vai bem. A Índia é uma coisa vergonhosa. É vergonhosa. A Índia quando eu fui para a Índia, foi a primeira vez na vida que eu tive orgulho de viver no Brasil. Foi vendo a situação da Índia, né, que é uma miséria total. É uma miséria. Nova Delhi, que é a capital, por exemplo, é uma favela. Assim, de 90% um favelão. Aquele favelão foi melhor que o Brasil na época da pandemia, na economia. Pelo amor de Deus. Mas em números... Pega os números, Dani, pega os números. Os números? Qualquer número que você pegar. Fala um número aí. África do Sul também. Não, fala um número aí. Todos os BRICS foram melhores do que o Brasil, né? Tirando a Rússia, que estava em guerra com a Ucrânia, todos os países dos BRICS foram melhor do que o Brasil na pandemia. É claro. Todos. Você sabia que ninguém investe, né, em saneamento lá na Índia? Você sabia que lá na Índia não tem programa de assistência social como tem aqui? Se compara, né? Tem também. Você sabe... Desculpa. Parei por aqui. Já fui. Quem ganhou o Nobel da Economia foi um indiano com políticas de microcrédito. Meu querido, aí eu vou lhe dizer uma coisa. Vocês estão assassinando aí. Eu vou te dizer uma coisa da Índia. Apesar de não se dar saneamento, não tem pavimentação, núcleo, né? Apesar da mulher ser submissa ao homem, etc. e tal, eles investem pesado em educação. Mas não tem dignidade nenhuma. Exato. Vai para a escola, mas não tem dignidade nenhuma. E eles investem pesado em educação, que é para a pessoa poder crescer na vida e ir para Londres. Exato. E você tem um núcleo de tecnologia. E Paris também. É verdade. Paris é verdade. Também. É verdade. É verdade. O Brasil foi rica. É verdade. Mas não tem isso lá, não. De renda mínima, você ficar vendo o programa do parto, etc. e tal. Não existe. Não tem. É calamitoso. E nos lugares ainda que tem sistema de casta, é mais calamitoso ainda. Né? Então, é claro, óbvio, você tem uma mão de obra que pode trabalhar de graça, praticamente, que tem uma boa educação, por um lado, tanto é que todo mundo que consegue ascender vai para Londres. Ninguém fica na Índia. Não, o Brasil performou melhor que a Europa, então, é claro que a China... claro que o Brasil vai ficar pior que a China. Não tem lei trabalhista na China. Quer comparar com quem, então, Brasil? Não. Vamos comparar. Ô, Pavinato, eu queria colocar uma observação aqui da Lei de Acesso à Informação. Muito melhor a Europa fazer isso que na época que o Brasil. O governo do PT, o Brasil, que foi promulgada essa lei. Ficar assim, Os dados, pelo amor de Deus. Vamos falar nós aqui. Desculpa. O BNDES, né, não tinha essa transparência. Exato. Quem quebrou isso daí? Exato. Não, mas o governo tá anterior, pedindo transparência. Dê transparência, então. Não precisa se comparar. É só ele chegar assim, ó. Meu cartão corporativo. Tchau, eu sou transparente. Aqui, olha, é tudo que eu gasto. O BNDES, na época do Bolsonaro, virou um banquinho vagabundo, cara. Mas não é isso, é isso que eu tô colocando. E agora vai pegar empréstimo lá para a Argentina. E agora a gente vai ter o arcabouço fiscal, né, que tem aqui nem cabeça de bacalhau. Todo mundo só fala, porque vê, ninguém nunca viu. Né? Cada hora um quer uma coisa, outra. E o texto do arcabouço, o que é o arcabouço fiscal, ninguém sabe.